Boa tarde, Dunga. Boa tarde. Nossa primeira pergunta é: a fé é um dom de Deus, oferecido a todos e que necessita ser cultivado em espírito. E São Jorge, iluminado pela fé, combateu todos os dragões que haviam em sua frente. O que São Jorge influencia em sua caminhada como missionário? Olha, vou ser bem sincero para você, eu não tinha assim uma relação com São Jorge, até que uma das peregrinações na Terra Santa, ao visitar a igreja da Natividade, onde Jesus nasceu, lá em Belém, na saída da igreja tem uma grande estátua de São Jorge, né, e sobre o seu cavalo, e matando o dragão, e com aquela menina de fundo, que é aquele quadro clássico, né? E eu nunca entendi o porquê o dragão, porquê a menina lá no fundo, e ali eu tive a oportunidade, o guia local explicou que a menina representava a igreja, né, que estava sendo defendida por São Jorge, e o dragão representava todo o mal, todo o ataque, né, que a igreja recebia naqueles anos. E ali eu percebi que realmente tem uma história bonita, eu não conhecia a história. A partir de então, eu comecei a invocar, digamos assim, a intercessão de São Jorge. Comprei até uma camisa com a imagem de São Jorge para mim, uso ela com frequência. Mas interessante, ele é defensor da fé. A definição de fé na Bíblia está em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que diz assim: a fé é o fundamento da esperança, é a capacidade de ver coisas que ainda não existem. Então, fundamento, base, alicerce são sinônimos. E essa base, esse alicerce, a gente recebe na catequese, quando ainda somos crianças, quando ainda nossos pais têm uma grande influência sobre nós, que nos levam à missa, que nos mandam para a catequese, aquela relação que nós temos com os catequistas. Essa época é cavado esse alicerce em nós e é plantada a fé. E sobre essa fé construímos todas as nossas esperanças, como diz essa passagem bíblica que eu acabei de citar. E aí vem a proteção dessa fé. Quando você cuida do alicerce de uma casa, muitas pessoas fazem um alicerce, depois acaba o dinheiro, fica um tempo aquele alicerce ali, para depois de novo voltar a construir a casa. Muito tempo, alguns de nós ficou com esse alicerce aberto, né? Tínhamos o alicerce, mas não tínhamos condições ainda de construir nada sobre ele. E aí que entra São Jorge, na minha opinião. Ele protege a fé, ele protege esse alicerce, que recebemos quando ainda éramos crianças, que protege algo que é vital para a nossa vida futura. Então hoje tenho consciência disso, sei que a minha fé, ou seja, a minha base é muito boa, eu sei o nome dos meus catequistas, o João Barbosa e a Dona Lina, né, que cuidaram de colocar essa base em mim, e hoje eu entrego essa base, esse alicerce, essa plataforma sob os cuidados de São Jorge. Então, São Jorge, rogai por mim. Bom, no início de sua missão com os jovens, quais foram as dificuldades mais enfrentadas por você? Olha, foi justamente descobrir o ponto certo da linguagem com a juventude. A juventude, ela, ao contrário do que muitos imaginam, ela sabe realmente o que quer. Ela sabe o que ela quer. E quando ela percebe alguém com um discurso coerente, ético, radical, ela passa a seguir. Contra tudo isso, existe todo um sistema de pecado que justamente tem o jovem como grande consumidor. Ele que consome a droga, ele que consome o preservativo, ele consome a bebida, ele consome aventuras. Então tudo isso, existe uma máquina industrial que fabrica tudo isso. Então hoje, praticamente a economia do mundo, né, principalmente moda, alimentação, coisas, objetos, estão direcionados principalmente ao jovem. Então, ao mesmo tempo que ele sabe o que ele quer, que ele gosta quando ele encontra o que ele quer, ao mesmo tempo existe toda essa agressividade, né, de um mundo que quer vender para ele, que quer que ele consuma pecado. Bom, olhar esse quadro e desenvolver uma linguagem para isso tudo é muito difícil, mas graças a Deus
há 32 anos eu venho falando para a jovem e tenho descoberto aos poucos, né, e agora eu presumo eu que consegui entender a cabeça deles, eu consigo falar com eles. Então a grande e única dificuldade que tive, e hoje, graças a Deus, posso dizer, não tenho mais, né, foi justamente descobrir esse ponto. Ao mesmo tempo ele sabe o que ele quer, mas ao mesmo tempo ele é o foco, né? Ele está na mira de toda uma fábrica, né? De uma indústria de pecado. Mas quando a gente consegue realmente chegar ao coração dele, aí o jovem é maravilhoso. O jovem ele é radical, o jovem ele opta pelo bem, o jovem ele quer viver, ele quer estudar, ele quer conhecer. Então Deus me deu a graça realmente de chegar nesse ponto e hoje uma das coisas que eu mais gosto na minha vida de fazer é justamente falar com a juventude. Para encerrarmos, um dos maiores eventos da Canção Nova é o acampamento PHN. Como se sente ao saber que a vida de tantos jovens foram transformadas através do seu trabalho? É uma grande mistura, né, de alegria e responsabilidade. Essas duas coisas se encontram, ao mesmo tempo que eu me sinto responsável, né, por essa juventude que lá vão, né, 170 mil pessoas, né, a sua grande maioria jovens, que passam ali conosco 4 dias, cantando, rezando, adorando, pulando, gritando, ao mesmo tempo alegria e também essa responsabilidade que toma conta de mim. Para você ter uma ideia, nosso acampamento vai ser de 15 a 19 de julho, nós já devemos ter feito mais de 10 reuniões, né, para esse acampamento. Reunião com o pessoal do áudio, da luz, da infraestrutura, reunião com a nossa equipe de eventos, né, com os patrocinadores, enfim. E tudo isso pensando o tema, vivenciando o tema, já nos contagiando, né, entre nós com o tema que vai ser, por exemplo, eu curo o coração atribulado e enfaixo suas feridas. Então, veja bem que é um acampamento que ele é grande, porque justamente nós o tornamos grande, nós o tratamos como grande e nós nos preparamos para ele como grande. E eu tenho a felicidade, não sou a melhor pessoa, mas Deus quis assim que eu estivesse à frente disso, né? Existem pessoas melhores do que eu na Canção Nova, que rezam mais, que leem mais, que buscam mais santidade do que eu, que são mais inteligentes do que eu, que estudaram mais do que eu. Mas Deus quis que eu estivesse ali à frente. E eu assumo isso com muita alegria, com muita tranquilidade, muita emoção e com muita responsabilidade. Então, estar à frente desse encontro, para mim, é uma dádiva de Deus. E eu estou preparado para o próximo, já querendo que ele chegue para que a gente possa ver os grandes milagres que Deus vai fazer lá. Muito obrigada. Valeu.